Qual o valor do pH de uma solução 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro de HI, ácido iodídrico? Repare, temos um hidrácido, um ácido inorgânico que não contém oxigênio, que aliás só é possível para os ácidos inorgânicos. Repare também que é um ácido forte, porque entre os hidrácidos só há 3 que são fortes: HBr, HCl e o ácido iodídrico, HI, que estamos tratando neste exercício. A concentração foi dada como 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Tudo pronto para calcularmos o pH, pois o pH está ligado com a concentração em mol por litro. Temos aqui a ionização do HI, formando H+, e o ânion iodeto. Repare que cada molécula quebrada forma um H+, e um ânion iodeto, 1 para 1. Portanto, a concentração dos íons será igual. Muito importante lembrar aqui que, sendo um ácido forte, a concentração inicial do ácido será a concentração de H+ que ele vai formar. E isso porque é um monoácido. Um ácido que libera um H+ por molécula. Pois se ele liberasse, por exemplo, 2 íons H+ por molécula, a concentração de H+ seria o dobro da concentração que nós temos inicialmente do ácido. Mas neste caso, a concentração de H+ é igual à concentração inicial do ácido. E a concentração inicial do ácido, lembrando, é 1 vezes 10 a menos 5. Então vamos lá. pH é menos log da concentração de H+, o que nos dá menos log da concentração de 1 vezes 10 a menos 5. Veja, a base não está indicada, porque estamos falando do logaritmo na base 10. Por um motivo que foi explicado na aula 1 sobre pH, quando temos logaritmo de 1 vezes 10 a menos 5, isso é a mesma coisa que o logaritmo de 10 a menos 5. Podemos simplificar a expressão para menos log de 10 a menos 5 na base 10. Quem é o logaritmo de 10 a menos 5 na base 10? Quem é o número que eu tenho que colocar em cima do 10 para obter 10 a menos 5? Quem é o número que eu tenho que colocar sobre a minha base, da minha base, que aqui é 10, para obter 10 a menos 5? Lógico que é o menos 5. Então eu fico com pH igual a menos 5. Menos vezes menos vai dar resultado positivo. pH igual a 5. Por isso que o pH sempre dá um valor positivo. O pH vai de 0 a 14, dando sempre positivo, porque a fórmula do pH é menos o logaritmo da concentração de H+ na base 10. Lembrando agora, temos também o pOH. pH mais pOH dá 14. Sendo o pH aqui 5, o pOH tem que ser 9. Então se lembre, pH menor que 7, meio ácido. pH maior que 7 indica meio básico. pH igual a 7 indica meio neutro. Se fosse pOH, seria o inverso. pOH menor que 7, meio básico. pOH maior que 7, meio ácido. Porém, a medida que mais se utiliza é o pH. Como o pH aqui deu 5, temos então a conclusão de que o meio é ácido. Lógico, estamos falando de uma solução aquosa de ácido iodídrico. O nome já diz, ácido iodídrico.
vai dar um meio ácido. Mas aqui a confirmação matemática. Temos pH menor que 7, portanto, meio ácido. Então se lembre, quando você tem o pH de uma solução, você tem meios para dizer se aquela solução é ácida, básica ou neutra. Neste caso, a solução é ácida, o meio é ácido. Qual o valor do pH de uma solução 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro de HBr? Gosto sempre de lembrar você que hoje em dia devemos utilizar preferencialmente mol vezes litro a menos 1 ao invés de mol por litro. Mas é mais comum aparecer mol barra litro. Isso significa que nessa solução temos 10 a menos 3 mol dessa substância por cada litro de solução. Aqui eu não digo se a solução é aquosa. Para quem está no ensino médio, sempre falamos em solução aquosa. Quando o exercício não fala, você deve subentender que está dissolvido em água. Apesar de que o ideal é que sempre fosse falado. Mas eu deixo aqui do jeito que costuma cair no vestibular. Você deve então subentender que está em solução aquosa. Para calcular pH, primeiro é necessário que você saiba o que é um ácido. O ácido é uma substância que em água vai ter suas moléculas quebradas, sendo que o único cátion, o único íon positivo que ele vai formar nessa ionização é o íon H+. E como íon negativo, vai ser variado o que vai se formar. Neste caso, forma-se o ânion brometo. Como é que eu sei o nome dele? Tabela de ânion. Se você ainda não tem uma, tira a xerox de uma e anda com ela para cima e para baixo, porque você vai precisar, com o tempo, ir gravando o nome dos ânions. Deve ser familiar para você. Repare que neste caso, neste primeiro exercício, nós temos que libera apenas um H+ por molécula. Isso é o que chamamos de um monoácido. Repare que, sendo um monoácido, ele vai liberar um H+ para cada ânion que ele libera. A concentração de H+ e do ânion é a mesma. Quanto que é? Chamamos isso geralmente de X. Por quê? Porque a quantidade que vai se formar dos íons depende do quanto esse ácido ioniza, de quantos % das moléculas se quebram. A questão é, quando falamos que um ácido é forte, devemos considerar que 100% das moléculas estarão ionizando. A definição de ácido forte, ela não exige que 100% das moléculas ionizem, mas nos exercícios, quando te falarem que o ácido é forte, você pode entender que 100% das moléculas vão se quebrar. Então você não vai ter que se preocupar com a concentração dos íons. Você vai ter que pensar apenas que a quantidade de moléculas que você tem do ácido é a quantidade que você vai ter de H+ e a quantidade que você vai ter de ânion. Portanto, a concentração que você tinha lá no começo do ácido será a concentração de H+ e a concentração do ânion. Por que essa importância toda? Nós queremos saber o pH da solução, não é mesmo? E o que é o pH? O pH é definido como menos o logaritmo da concentração de H+. Por isso a importância de você saber localizar a concentração de H+. E como é que eu sei que o ácido é forte? Porque eu sei que o ácido aqui é o HBr. Veja, ácidos inorgânicos ou eles têm oxigênio ou não têm. Esse não tem. Ele é um hidrácido. Entre os hidrácidos, nós só temos 3 fortes: o HCl, o HBr e o HI.
e o HBr é um deles. E só aí é que eu chego à conclusão. Então, a concentração que eu tinha do ácido é a concentração que eu vou ter de H+ na solução. Aí eu coloco na fórmula. Veja, aqui você já tem que saber o que é logaritmo. E aí eu faço menos o logaritmo da concentração de H+, que vai ficar menos o logaritmo de 1 vezes 10 a menos 3. O logaritmo de uma multiplicação é a soma dos logaritmos, e aí nós ficamos com o logaritmo de 1 mais logaritmo de 10 a menos 3. Nesses casos aqui, quando o número que multiplica a base 10 é o 1, veja, o logaritmo de 1, em qualquer que seja a base, vai dar 0. Então eu vou ficar com logaritmo de 1 mais o logaritmo de 10 a menos 3, e como o logaritmo de 1 é 0, eu vou ficar então com logaritmo de 10 a menos 3. Então, quando nós temos uma concentração que é do tipo 1 vezes 10 elevado a tanto, você na hora do cálculo pode considerar aqui logaritmo de 3 de uma vez. Ficamos então com menos o logaritmo de 10 a menos 3. Veja, não é o logaritmo da concentração de H+. É menos o logaritmo da concentração de H+. Então eu determino o logaritmo e depois eu inverto o sinal. Veja, quem que é o logaritmo de 10 a menos 3? Quando não aparece a base, é porque a base é 10. O que é o logaritmo de 10 a menos 3 na base 10? É o número que eu devo colocar na base 10 para obter 10 a menos 3. Essa é a definição de logaritmo e não é difícil. Quem que eu tenho que colocar como expoente de 10 para obter 10 a menos 3? É só você, com calma, perceber que é só colocar o menos 3 em cima do 10 e eu vou obter 10 a menos 3. Então, o logaritmo de 10 a menos 3 na será menos 3. E aí, eu retorno à definição de logaritmo. Menos 3 dá 3. Eu cheguei no pH da solução. E é sempre simples assim quando for ácido forte. Agora que eu já sei o pH, eu quero falar para você aqui do pOH. Muita gente não conhece. E às vezes isso é pedido em vestibular, numa prova da faculdade, e você não pode errar isso de bobeira. A medida do pH e do pOH andam juntas. A soma do pH com o pOH dá 14. Se o pH é 3, que número eu tenho que somar com 3 para dar 14? O 11. Então, o pOH dessa solução será 11. O que é pOH? É menos o logaritmo, só que agora da concentração de OH-. Por que isso? Porque em toda solução nós temos a espécie química H+, e a espécie química OH-, que é o ânion hidróxido. Tá? E quando nós dizemos que um meio é ácido? Quando eu tenho o H+ prevalecendo. Quando é que eu digo que um meio é básico? Quando o OH- prevalece. E como é que eu verifico isso? Olhando para o valor do pH. Se o pH é menor que 7, o meio é ácido. Se o pH é maior que 7, o meio é básico. Quanto mais baixo o pH, significa que eu tenho maior concentração de H+ na solução. E quanto mais alto o pH, menor é a concentração de H+ na solução. E quando o pH é igual a 7, dizemos que o meio será neutro. Portanto, neste exercício, o pH deu 3. E isso confirma que estamos num meio ácido, o que é óbvio, uma vez que temos aqui uma solução
de ácido bromídrico. Espero ter te ajudado e um bom estudo para você.